Está começando mais uma Entre Tantos. E como sempre, né? O look é Davi e Concórdia. Ali na Helmut Arendt, no ladinho do Caetá Supermercados. Também a nosso outro apoiador muito importante, que é a IACC, Tecnologia e Construção. Sem esses dois apoios, era difícil de continuar aqui no Entretantos, mas nós temos sempre a nossa TV Concórdia. E hoje a minha convidada é muito especial. Também é minha colega de profissão, uma jornalista muito conceituada na cidade, com larga experiência no segmento de eventos e também de assessoria de imprensa. Hoje eu converso com a Edila Souza, que agora vai falar um pouquinho sobre quem é a Edila. Então, Lu, muito prazer estar aqui contigo. Você é uma grande referência para mim profissionalmente. Comecei trabalhando lá na nossa SIC, Isso né? aí. Como você dizia sempre. Então, essa referência, tanto você quanto o Clélio e o Ivo Dalpiá são uma referência no jornalismo para mim. Mas eu, Edila Souza, eu sou uma pessoa que me dedico para as coisas para elas saírem da melhor forma possível. Não consigo fazer nada de qualquer jeito. Para mim tem que ser o melhor, nem que para isso me custe bastante. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu tenho uma menina de 2 anos e meio, que se chama Rosa Maria. Eu tenho o Davi, que é o meu mais velho, já vai fazer 16 agora em agosto. E o Pedro Gustavo, que tem 14. Então, uma família grande. Sou casada com o Claudinei Brooks, que trabalha no setor bancário, setor financeiro, já há muitos anos também. E a gente está junto há mais de 23 anos. Olha só. Constituímos família, temos um grande desafio, né, por ser uma família grande, mas a gente se vira da melhor forma possível, a gente vive de forma simples, gosta de permanecer muito em casa. Se tu perguntar a Edila, não é sociável, nem tanto, não tenho muito tempo para estar nos eventos, a não ser aqueles da Prefeitura Municipal, que é a trabalho. Então, gosto de me dedicar à família, faço um esforço para poder almoçarmos todos juntos todos os dias, né? Estar o maior tempo possível junto, já que o meu trabalho me exige bastante. E a Edila é concordiense, tem uma história de um pai muito conhecido nosso. Gostaria que tu falasse um pouquinho, Edila. Então, sim, sou natural aqui de Concórdia, sou filha do falecido Hamilton Souza, que fez uma história, né, no ramo de bandas e também de comunicação, de programas desse segmento, né, Lu? Sou irmã da comunicadora Giane Patrícia, então ela sempre diz, a gente tem a voz muito semelhante, até um pouco aparentemente, mas nós somos bem diferentes no perfil de pessoa, né? E também do Jean Vilas Boas Souza, jornalista da Embrapa. Eu me formei aqui na Universidade do Contestado, na primeira turma de jornalismo, em 2004. Então lá se vão 22 anos como passa, né? Já formada. Segui algum tempo trabalhando em jornal impresso, e também depois que eu ingressei então no ramo da assessoria de comunicação, eu não saí mais, trabalhei na Câmara de Vereadores a partir de 2013 e depois ingressei em 2017 na Prefeitura de Concórdia. Ali eu tenho uma história então como secretária de comunicação, hoje diretora de comunicação, mas um presente muito grande que eu ganhei, né, e que busco experiências novas a cada dia, aprendizado a cada dia, que é o setor dos eventos. Então eu coordeno todos os eventos do município de Concórdia. Que é um desafio muito grande, porque é uma cidade com eu considero mais de 90 mil habitantes. Mas esses assuntos, Edila, nós vamos falar no segundo bloco. Agora, a Edila é conhecida por causa dos eventos, por toda a sua história e da sua família, mas agora a gente vai ter algumas ideias do pensamento da Edila. E eu gostaria de saber, Edila, quais os desafios que te movem hoje na tua vida pessoal, com 3 filhos e um marido? Olha, Lu, é um pouco difícil porque a gente para pouco para pensar, né? Que sonho que eu tenho ainda na vida pessoal. Mas eu
quero, né? Não é nem gostaria, porque eu gostaria estaria já no passado, mas eu quero ser uma ótima mãe, eu quero ser uma excelente esposa, eu quero estar próxima da minha família. Então, esse cenário de bastante gente em casa, isso me agrada, né? Eu não conseguiria viver sozinha, por exemplo, né? Se não tivesse casado, e nem com poucos filhos, talvez eu sempre quis mais. Na verdade, se eu não tivesse tantas complicações como eu tive nas gestações, eu teria até mais filhos. Olha, né? só, difícil. Então, hoje, nos dias de hoje, é difícil, porque tu não pensa só na questão saúde, né? Mas tu tem depois um histórico para frente para repassar para o seu filho, né? Exato. E em termos financeiros também, né? Que hoje não é fácil. Mas, assim, gosto muito de ser mãe, apesar de eu não ser aquela mãe muito brincalhona. Eu sou uma mãe dedicada, gosto de fazer coisas que eles gostam de comer, gosto de estar mais tempo junto. Então, o meu desejo é permanecer sempre assim, né? Todos saudáveis, felizes e juntos. E o que tu entendes, Edila, mesmo que tu sempre foi, digamos, CLT, mas o que tu entende hoje nesse mundo que a gente vive por empreender na vida? Eu acho, assim, de uma coragem enorme quem consegue empreender. Eu nunca consegui ter toda essa coragem. Eu acho que alguns fatores me levaram a não insistir nesse setor, mas, assim, porque tudo é muito desafiador. E você tem que ser muito assertiva, né? Exatamente. É aquela história, eu não posso quebrar 5, 6 vezes como mostram os dados, né? A vida é curta, então empreender hoje teria que ser em algo assim que poderia ou teria grande chance de dar certo. Então, eu ainda não tive essa coragem. A gente ouve muito dos entrevistados aqui da Entretantos, quando eles falam que a primeira palavra que eles falam do empreender é ter coragem, porque é um desafio diário, né? Exatamente. E agora vamos para uma pergunta também bem intimista. Qual o valor do dinheiro para ti? Então, o dinheiro, para mim, é aquilo que me dá um prazer, mesmo que momentâneo, e que me dê tranquilidade de vida, aquela paz interior, aquele conforto. É isso que eu preciso. Eu não sou uma pessoa ambiciosa de ter muito, mas eu quero aquelas coisas que me fazem bem, que me deixam aconchegante, que me deixam me sentir mais tranquila. Então, o dinheiro precisa comprar isso. Exatamente. E outra pergunta, o que é ser feliz para ti? Eu sou muito daquela pessoa que acredito que você não é feliz por um longo tempo ou por um longo período. A felicidade são instantes, são momentos curtos. Então, é como eu disse, daqui a pouco eu estando com os meus 3 filhos em casa, à mesa, fazendo uma refeição, esse é um momento de felicidade. Porque é um momento que eu não tenho dor de pensar algum está doente ou está correndo algum risco, mas sim estamos ali juntos, felizes e tranquilos. Isso é muito importante, né? O desafio da gente, do dinheiro, você não pode viver por ele. Ele é importante, muito, né? Você só tem qualidade de vida, infelizmente, né? Num país que a gente ainda vive, se você tem condição de pagar um bom plano de saúde. Começa por aí. Né? Então, ele é importante, mas não é o fim, né? Não. Eu acho que a família, a união e saúde, né? Você tem que ter saúde. O meu marido costuma dizer uma frase que eu carrego muito, porque eu tenho alguns hábitos consumistas, né? De ter alguma coisa, às vezes, né, sem muita necessidade. Mas o meu marido sempre diz, o teu dinheiro é o teu tempo de vida. Então, se você ganhou isso, você gastou um tempo de vida. Então, ele tem que valer a pena. Exatamente. E agora uma pergunta, né? Concordiense, conhece bastante a cidade, conhece os desafios de quem faz a gestão dessa cidade de vários anos. Edila, para ti agora, não como uma pessoa ligada ao poder público, qual a tua visão de Concórdia como cidadã? Eu acho uma cidade muito boa para se viver, né? Em todos os sentidos, questão de segurança, qualidade de vida, a facilidade de mobilidade, né? Eu não me imagino numa cidade que eu leve 2 horas para ir trabalhar. É verdade. Isso não tem como. Mas o que eu sinto dessa cidade, assim, eu acho que o que vem tornando ela cada vez melhor é a exigência do concordiense. O concordiense é muito exigente. Não é qualquer coisa que serve, não é qualquer coisa que faz bem. Então, assim, ele cobra muito de tudo, mas acaba ganhando com isso, porque as coisas tendem a melhorar.
Exatamente. E agora, vocês conheceram um pouco da Edila, né? Um pouquinho, mas deu para ver o pensamento, quem ela é. É uma mulher forte, uma mulher guerreira, que acredita nos seus sonhos, pelo que a gente ouviu aqui. E nós vamos para a segunda parte, que nós vamos falar um pouco, então, do trabalho da Edila na Prefeitura Municipal de Concórdia, Santa Catarina, aonde ela cuida principalmente da parte dos eventos dessa cidade tão promissora e que nós gostamos tanto. Vie Concórdia é o destino certo para quem ama moda e autenticidade. Cada detalhe foi pensado para valorizar o seu estilo, das grandes marcas que você adora até aquelas peças únicas que fazem toda a diferença no seu look. Moda feminina e masculina com o moderno que une roupas, calçados e acessórios para todas as ocasiões, do casual ao sofisticado. Seja para atualizar o seu guarda-roupa, se inspirar em novas tendências ou encontrar o presente perfeito, a Vie Concórdia é o lugar onde a moda ganha vida e você é o protagonista. Vie Concórdia, ao lado do Caetá Supermercados, no centro, em Concórdia. Há mais de 35 anos, a IACC transforma projetos em realidade, contribuindo para o desenvolvimento de Concórdia com obras que fazem parte dessa história. Hospital São Francisco, Via Passarela, a Van, entre tantos outros projetos de grande impacto para a nossa sociedade. A IACC disponibiliza serviços do início ao final de sua obra com grandes resultados. IACC, Tecnologia em Construção. Voltamos, tomamos a nossa aguinha e já estamos aqui para agora falar um pouquinho, né? Temos a programação de 92 anos da querida Concórdia. E eu, nada mais, nada menos, estou com a Edila Souza, que é a nossa coordenadora responsável por todos esses eventos da nossa Prefeitura Municipal de Concórdia. Edila, tu pode falar um pouco para nós da programação dos 92 anos, preferencialmente dos 92 anos, e depois, no segundo momento, nós podemos já começar a falar de Natal, né? Se fica à vontade. Então, Lu, uma programação que foi definida ainda não está 100% fechada, mas estamos trabalhando nas licitações de todos os processos, Sim. Porque é muito complexo. Sim. Se uma pessoa for pensar em casa em fazer um aniversário particular, tranquilo, vou lá no mercado, faço a compra da minha carne, do meu bolo, das minhas bebidas e convido X pessoas, né? Tem todo o cálculo disso. O município não funciona dessa maneira. Toda e qualquer compra precisa ser licitada, independentemente do valor. Eu só queria uma pausa. Fala um pouquinho desse processo licitação para o nosso telespectador. Então, essa licitação é um processo, né, um trâmite que ocorre para selecionar uma empresa que ofereça uma qualidade no serviço e que tenha o menor valor. Não necessariamente o menor valor é o que vale, né? Porque ele pode, às vezes, não ser adequado para fornecer tal coisa. Lógico que todo trâmite existe documentação especial, principalmente no caso que a gente fala muito da licitação do bolo gigante em metros. Tem todas as normas de vigilância sanitária, regramento quanto à produção, armazenagem e a entrega desse produto, que é o bolo que servimos no aniversário no dia 29. Mas, assim, todo o trâmite ele é muito complexo, envolve muitas pessoas, porque desde a formatação do edital, ele tem uma etapa anterior, que é a elaboração de um ETP, que é um estudo técnico preliminar, é isso que chama ETP, que comprova por que você precisa licitar esse produto. Você tem que, nesse estudo, demonstrar a necessidade desse produto e qual a forma mais viável
para adquirir ele. Então, assim, tem formatos de licitação que são em lotes únicos, tem lotes separados. No caso do bolo, é um exemplo de lotes separados, porque junto com o bolo a gente compra os talheres, os garfinhos plásticos, as toucas, as luvas, o próprio os guardanapos, né? Porque agora se serve tudo em pratinho, os pratinhos. Tem pratinhos também. É licitado nesse mesmo processo do bolo, os pães que se servem com a mortadela, que a mortadela é doada pela nossa MBRF, mas a gente cuida também da forma de servi-la. Então, é um processo complexo, exige esse estudo preliminar, exige orçamentos para comprovar que o valor está dentro do preço de mercado. Então, não dá para jogar qualquer coisa no papel e dizer que isso será aceito. Tá, Edila, então estou fazendo mais um corte. Mas tem uma fiscalização? Vai para algum órgão? Como é que é? Sim, todo o processo antes de publicar esse edital vai para o Tribunal de Contas. A gente precisa receber um ok do nosso jurídico antes de tudo, né? Então, jurídico, Tribunal de Contas, volta para o Compras, é publicado. Tem um período, inclusive, para os licitantes interessados protestar alguma coisa que não está de acordo. Tem um período hábil para isso. E depois, sim, de publicado, se dá uma data para a abertura das propostas. Então, se vê os preços, né, as propostas de cada fornecedor e depois se confere toda a documentação. Lembrando, Lu, que agora esses processos não são mais presenciais. Sim. Eles são todos eletrônicos. Então, os concorrentes não se conhecem, não sabem, pode ter participação do Brasil todo. Não é o caso do bolo, porque o bolo, quando o fornecedor vai fazer a conta lá, o trabalho de logística dele custaria muito. Mas nós temos N materiais que a prefeitura precisa licitar, que vem lá de Minas Gerais, de São Paulo, do Nordeste, enfim. Dentro daquela proposta do produto estar dentro das especificações do edital e ter o melhor preço e a documentação de acordo. Lógico, Lu, tem algumas coisas assim, a gente acaba comprando e depois não tem aquela qualidade esperada. Se exige no processo todos os termos de capacidade técnica. Por exemplo, o Natal, que a gente faz com muitos detalhes, eu exijo um atestado de outras prefeituras ou de outras empresas privadas desse fornecedor que ele já fez algo semelhante, algo similar a uma decoração do porte da decoração de Concórdia. Perfeito. Então, não é qualquer um que vem e pode se inscrever e dar um lance. Há critérios, né? Isso, há muitos critérios, né? Eu costumo dizer que quem aprende a fazer e participar de licitação já está num topo diferenciado, porque o que se elimina de fornecedor com documentação irregular, que não apresenta todos os atestados, ali no início do processo já inabilita muitos. Exatamente. Então, quem chega até o final, normalmente é que tem condições. Aí vem aquela questão, e alguns acabam desistindo do contrato. Por N motivos também. Tem a questão do período que foi orçado, tem a valorização, tem uma inflação, tem todos os ajustes que contratos maiores acabam sendo influenciados. E agora, então, que deve estar todo mundo curioso, né? Da programação. O que vamos ter? Que shows, atrações, o que vamos ter nos 92 anos de Concórdia? Então, Lu, claro que a gente não vai abrir todas as apresentações, sim, lógico, né? Porque é uma Mas surpresa. O que vocês estão pensando? Mas a gente vai ter novamente atrações para todos os públicos. Sim. A gente, com aquela questão de acessível os nossos eventos, nada de cobrança. Então, continua tudo gratuito. Tudo gratuito, com acesso, com brindes, com a distribuição do bolo. Então, a população na verdade, a população que recebe o presente pelos 92 anos de Concórdia. Então, é preparado tudo com muito carinho, é muito detalhe. Quando a gente for falar em FENAL, por exemplo, que está dentro da programação dos 92 anos, eu queria que tu começasse que a Festa Nacional do Leitão Assado é uma festa grandiosa, está na 39ª edição. Foi, agora, essa semana, foi publicado o edital de credenciamento das equipes que querem participar. Sim. Lembrando que a gente mudou desde o último ano, a data antes ficava um período aberto para se inscrever, agora a gente faz um evento, vai ser dia 3 de julho, abrindo a programação do aniversário, um evento com música,
com um coquetel especial à base de carne suína, Olha. e que esse vai ser o momento para as 250 equipes se inscreverem. Esse naquele dia. É naquele dia. O número é limitado porque o parque não comporta mais estruturas. Então, por que não abrem? Porque a gente sempre tem uma procura posterior, né? Mas não tem como comportar essas equipes com fornos, com churrasqueiras, com tendas. Toda a infra que precisa. Toda a infra. Então, assim, vamos falar infernal. Ali a gente tem que licitar tendas, tem que licitar decoração, tem que licitar toda a parte de bebidas para os degustadores. Então, ali tem um convite a degustadores. Tem montagem de um kit que também é licitado, um kit de premiação para cada inscrito. Cada equipe, os 250 recebem o kit, e depois nós temos ainda premiação para 20 equipes que ficam entre o primeiro e o quinto lugar. E vai ser em que data? Em 4 categorias. Está programada para o dia 26 de julho, um domingo, né? Tradicionalmente um domingo. E aí, posterior, na quarta-feira, nós teremos, então, o aniversário de Concórdia dos 20. Na final tem show também, né? Também tem apresentação artística desde as 9 da manhã até as 5 da tarde. Mas assim, aí são as nossas, locais e regionais. Temos locais e para tem previsão de ter alguma coisa? Também de fora. De fora. Isso. Pro dia do município, como é que vai ser? Da mesma forma, nós temos uma apresentação local, que tradicionalmente canta aquela valsa Concórdia com todo mundo, os parabéns de Concórdia, e depois temos uma atração musical bem bacana que eu acho que toda a população vai gostar. Tá, e ainda agora dando continuidade, o que mais vem pra frente aí, tirando os 92 anos, dentro da programação? Então, dos teus eventos, o que tu tens mais? Encerrados os 92 anos, que parece que passa rápido, mas dá um trabalhão, porque é quase todo julho com programação. Nós temos ainda Troféu Migrante, tem homenagem do servidor por tempo de serviço. O Troféu Migrante é quando, Ed? Esse ano, a previsão é que ele fique no final de outubro, ali próximo à data do dia do servidor público, que é 28, que a gente faz na sequência a homenagem para o servidor e no outro dia o Troféu Migrante, até para aproveitar local, decoração, para a gente baixar custo, né? Então, em princípio, final de outubro. E já em novembro, né? A gente ainda não tem bem batido o martelo na data, já começa o nosso Natal Concórdia 2026. Em novembro. E aí segue até 23 de dezembro, com muitas atrações. Esse ano nós vamos ter um show nacional lindíssimo, que estou falando em primeira mão, inclusive. Muito obrigada. A gente trabalhou para contratar isso por diversos anos. A apresentação já ocorreu em Concórdia em outros eventos particulares, mas nunca trazida pela prefeitura. Em aberto ao público. E agora vai ser aberto ao público, todos vão ter a oportunidade de participar de um grande show nacional. Esse para o encerramento ou para abertura? Esse está ali na reta final, porque nós encerramos dia 23 com a parceria das emissoras de rádio, mas o show está programado para dia 20 de dezembro. Que seria o ponto alto, a cereja do bolo, como costumo dizer, o ponto alto da nossa programação de Natal vai ser no dia 20 de dezembro. E mais alguma coisa aí vai ter nesses meio tempo aí? Como é que tu tá essas programações menores? Então, Lu, os eventos menores parece até que dão um trabalho menor, envolve um grupo mais específico e não a população como um todo, mas é uma sequência, como eu te disse, terminou os 92, já tem troféu, tem servidor, daí temos o Natal. O Natal, ele parece que ali naquela data ocorre, mas a gente já está fazendo Natal. Eu já estou encaminhando a licitação da decoração de Natal, que é muito minuciosa, a gente está sempre ampliando, então ela tem um toque especial a cada ano, um novo cenário, né? O pessoal gosta de interagir com foto, com vídeos, então a gente precisa criar um ambiente diferenciado a cada ano. E para esse ano, assim, lógico, é o 11º ano que eu estou à frente do Natal, mas eu estou com uma expectativa muito boa, porque vai ficar muito lindo, muito maravilhosa a nossa decoração. Isso já cria, até porque movimenta comércio, né? Exatamente. Movimenta as famílias, existe um clima, né? Diferenciado. E aí a pessoa vai lá e espera novidades. Isso. Né? Porque parece que quando tu vem pro centro e vê tudo aquilo iluminado, aquelas decorações, tu fica melhor, né? Com certeza. É o momento também de reunir famílias, de comprar os
presentes. Uma data especial em um período assim que a gente super valoriza, porque tem um retorno para o comércio, tem um retorno para o município, e aquela parte, né, de ajudar as pessoas. Às vezes, assim, eu não tenho muito hábito e não tenho participado muito de trabalho voluntário, mas esses trabalhos que eu faço em torno dos eventos, eu sempre penso, aquela família que não poderia estar numa grande metrópole, ver algo bonito, pode ir lá fotografar, estar num ambiente diferenciado, fazer o seu vídeo, mandar para um parente, para alguém mais distante, sabe? Aquilo eu acho que é um papel importante também de um retorno para a população. Para a população. E Edila, voltando agora mais para dentro do teu trabalho, o outro, você também é da divulgação. É uma diretoria? É Secretaria de Comunicação, né? Nós temos um grupo de pessoas. Isso, um grupo de pessoas que trabalha com toda a comunicação do município. Aí é a comunicação do município. Do município. E você fica exclusiva para... Na verdade, assim, a gente não tem setores diferenciados dentro. A nossa equipe é muito enxuta, eu costumo sempre dizer, né? Sim. Eu sou jornalista, mas eu sou diretora de comunicação, então a gente fica também na parte gestão, né? Nós temos um secretário de comunicação. Sim. E aí nós temos mais uma jornalista apenas, que trabalha na produção de todo o material. E agora, recentemente, conseguimos, né? Tivemos uma conquista de um designer de estar lá do nosso lado produzindo os nossos materiais. O que antes era... Mas não tem uma agência? Isso, antes era tudo produzido pela agência. A criação e a divulgação a gente fazia pela agência. Agora a gente faz tudo internamente. A agência serve de um trâmite. Lógico que cria ainda alguma coisa, porque o design acaba não absorvendo todas as campanhas. Mas assim, a agência fica mais por um trâmite legal de contratação de mídia. A prefeitura quer pôr algo na rádio, na TV ou num jornal. O trâmite via agência, né? A gente tem a legalidade, porque o objeto deles é toda a divulgação e produção institucional do município. Então, a gente quer fazer um troféu que é institucional para um evento nosso, o trâmite pode ser feito via agência. Ah, tá. Mas é bem enxuta, né? Tendo em vista, tu falaste antes num município de quase 90 mil habitantes, é uma equipe bastante enxuta, lógico que tá para chegar mais uma jornalista chamada de concurso público para nos auxiliar nessas matérias, porque acaba faltando braço. Tem secretarias que movimentam mais e geram mais notícias. A saúde, por exemplo, e a educação... Tem conteúdo diário, né? Tem conteúdo diário. Mereceriam, inclusive, ter um jornalista específico para a pasta. Correto. Mas como a nossa estrutura é enxuta mesmo, a gente acaba dando importância e publicando as notícias mais relevantes que atingem o maior público. E que seja do interesse da comunidade, que fica mais, né, democrática, assim, no sentido... E acaba, às vezes, deixando de lado algo que seria importante. É tão importante quanto... Um projeto de uma escola, uma ação lá na saúde, que acaba ficando porque não tem braço mesmo para gerar todo esse conteúdo e publicar tudo nas redes. Não, mas é uma boa notícia que você está dando, que vem mais um profissional de comunicação para atuar, porque o município tem que ser visto, né? Exatamente. E as ações precisam ser vistas, né? Exatamente, Lu. Ali a gente ouve, às vezes, quando tu comenta algo que está acontecendo no município, assim, deixando esse campo político de lado, as ações que beneficiam a comunidade. Você fala num grupo pequeno de pessoas, ou num evento, alguma coisa, as pessoas, mas vocês precisam divulgar, isso é muito legal. Só que a gente acaba divulgando, mas assim, a gente não atinge a população como um todo, porque nem todo mundo ouve rádio, ou vê uma TV, ou acessa, hoje já está até mais acessível, mais democrático, né? Mas mesmo assim ainda tem. A gente não consegue chegar a todos os públicos. Então, o que a gente entende como ferramenta positiva de agregar um maior número de pessoas, a gente acaba utilizando. Mas também daí entra aquela questão gastos em comunicação, né, Lu, que é às vezes muito questionada. Mas a comunicação gasta milhões. Não gasta milhões. A gente tem que pensar que esse dinheiro que é investido em comunicação não é somente o que vai para o veículo. E não é somente o que vai para o veículo. Por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes não têm conhecimento, o carro, de qualquer carro público que tem aquele adesivinho tem que ser produzido pela comunicação. Então, isso não é uma mídia, mas é uma identidade visual da prefeitura. Então, eles têm que estar identificado. Uma máquina agrícola, todas recebem
em um adesivo. Isso tudo tem que ser produzido. As placas de obra, nós estamos com uma obra aqui, lá está informado o valor, se é financiado ou não, quem é o engenheiro responsável. Tem que fazer uma placa para cada obra. Tem que fazer um banner numa escola para divulgar uma vacinação e tal. Tem que entregar folders para divulgar a campanha do trânsito. Tudo pela comunicação. Então, o que vai, assim, eu com esses 9, quase 10 anos de comunicação dentro da prefeitura, eu te digo que 60%, talvez nem isso, talvez meio a meio ali, 55, 50, vai para a mídia. Vai para uma TV, para uma rádio, para um jornal. O restante é para toda essa produção. Sem contar que uma campanha, antes dela ir para uma TV ou para um rádio, ela tem que ser produzida. Claro. Então, ela é cobrada por isso. Sim. Alguém cobrou para pensar que cor usar, como desenhar aquela campanha, como fazer o outdoor. Então, assim, se é 1 milhão em comunicação gasto no ano, pode fazer a conta que desse 1 milhão, apenas 500 ou nem isso foi para a mídia. Os outros 500 foi para a produção do que foi para a mídia. Exatamente. Então, tem uma dificuldade em entender... De ter isso claro, isso da comunicação, porque assim, eu trabalhei na Câmara de Vereadores também, e os vereadores normalmente de oposição batem nessas situações. Sim. Estão gastando tanto em comunicação, tanto em mídia. Não, a comunicação abrange tudo. Se tem um banner diferente na sala do prefeito, foi feito pela comunicação, e ele precisou ser criado, ele precisou ser impresso e instalado, e ali não tem nada de mídia. Então, assim, às vezes nem os vereadores de oposição que falam tanto de comunicação, não é o caso agora que ultimamente não se fala muito em gastos de comunicação, mas assim, já se ouviu muito. Estão gastando horrores em comunicação, em mídia para promover tal coisa. Não é bem assim. Então, com a experiência que eu tenho lá dentro, eu vejo que falar fica bem fácil, né? Agora, estando lá para executar, é que poucos ficam. E a informação chega de outra forma, né? Tudo é comunicação. E não existe uma produção para tudo. Por não ser uma coisa palpável, as pessoas não entendem que quem está criando, desenhando, vendo as cores, isso tudo tem custo. Tem custo. E isso não é uma coisa assim, porque tu não vê, tu só vê lá na rádio a propaganda. Isso. Aquele spot que vai para a rádio, teve alguém que teve que pensar na campanha, escrever o texto, gravar, encontrar a voz mais adequada para aquele texto, fazer uma edição do material e depois sim veicular na rádio. É a mesma coisa, a gente fala um folder. Parece que aquele papelzinho não vale nada na tua mão, mas o conteúdo que está lá foi pensado por várias pessoas. A diagramação, as cores a serem utilizadas por outras, depois foi para uma gráfica impresso, depois entregue para a população. Então, é todo um custo embutido. E isso não é mídia, para mim. Isso, às vezes, que a comunicação, ela tem que fazer comunicação institucional, que interesse para a comunidade. O que interessa para a comunidade? Se aqui eu vou ter uma mudança no trânsito, aqui se eu vou ter um novo sinal, aqui se eu vou ter uma nova escola para o meu filho, ou se vai haver contratação de mais professores. Isso é comunicação institucional. E isso não está valorizando ou supervalorizando ou fazendo aparecer um agente político, que não é o caso e que nem pode comunicação institucional da prefeitura. Edila, o papo está muito bom, você esclarece muito bem as questões, eu acho que estamos contribuindo, é o papel da imprensa, da mídia e da TV Concórdia, principalmente que veio para isso também, para passar o que é real, o que é verdadeiro, porque a nossa comunidade merece, uma comunidade, como você disse, exigente e que está sempre pronta para ver se tem alguma dificuldade, né? Então, eu agradeço imensamente a tua participação e gostaria que tu deixasse como uma palavra final para colegas jornalistas ou jovens ou profissionais, empreendedores que querem trabalhar no público. O que tu diria por toda a tua experiência? Lu, é bem diferente de qualquer outro serviço, tá? Eu, propriamente, e vejo, assim, ouço agora muitas pessoas que estavam de fora e estão entrando no processo ter a mesma avaliação. O público não é aquilo que você vê de ruim ou de problema. Existe um contexto. Então, primeiro você tem que ser muito persistente. Persistência. Muito persistente, porque, principalmente na comunicação, porque a gente
faz um spot, escreve um texto, nem sempre ele é lido como a gente quer informar. Exatamente. Então, vou desistir? Não, né? Vamos insistir, vamos fazer de outra forma. Então, o serviço público é essa persistência, é essa doação. Costuma-se dizer, o servidor público está chegando antes das 5, tá lá para bater o ponto. Gente, são raras exceções, mas raras mesmo, que ainda fazem esse tipo de coisa. Então, o servidor, principalmente, não só o efetivo, como o comissionado, que fica temporariamente, né, num órgão público, ele precisa se dedicar, ele tem uma avaliação para permanecer lá. Então, tem que se cumprir o papel dele, a sua atribuição, tem todo um escrito, o que você tem que fazer. E aquela coisa, servidor público, você está ali para servir a população. Nada de mau humor, nada de jogar para o outro a responsabilidade ou empurrar com a barriga. É resolver, porque a pessoa, quando vem em busca de um serviço público, ela quer ser bem atendida, em primeiro lugar, ser ouvida e ter o seu problema resolvido, ou pelo menos encaminhado para uma outra situação. Então, digo que não é fácil. Já tive as duas experiências, não tive a experiência de empreendedor ainda, que talvez ainda seja uma nova experiência, mas não dá para dizer o que é mais difícil, né? Se um é mais fácil, mas assim, é complicado de administrar, porque você tem que trabalhar com pessoas que também estão ali como servidor público e atender uma população em geral. Isso nós especificamente, né, estamos falando na comunicação, né? Exato. E a preparação, né? Tem que estar preparado, né? Capacitação é importante. Isso. Passar num concurso público, a gente sabe que não é para qualquer um também, né? Sim. Como o prefeito fala bastante nas posses, se vocês estão aqui, é porque vocês já venceram uma etapa, né? Passar no concurso exige um conhecimento, né, de conteúdos, mas a parte prática da coisa é que será um segundo teste. Estar lá, atender o público, fazer as suas atribuições que estão no papel e muitas vezes mais que aquilo. Mais do que aquilo. Então você desafiador, que quiser ir para essa área, que é muito importante, precisamos de bons profissionais, se capacite e esteja, como falou, com muita propriedade, a jornalista Edila, preparado para vencer desafios. Isso. Porque como todas as outras profissões, né? Sim. Você está sempre defendendo o exemplo. Só que ali você tem uma comunidade que é sua chefe. Né? Você presta um serviço para a sua comunidade. Entretanto, fica por aqui. Toda quarta-feira também estamos aqui. E até mais.